dia, amigos, bem-vindos a mais um programa Débora Histórica para o dia 26 de novembro de 2020, para conversarmos sobre cultura, educação, ensino, informação, conhecimento, entrevistas e música. E principalmente a história e memórias da Vila Sônia, Morumbi e Pinheiros como distritos, com a história de seus desenvolvimentos, os nomes das ruas, os comércios e outras curiosidades. Nós vamos falar um pouco do distrito de Pinheiros. Então, Pinheiros, eu assim amo esse bairro, gostaria muito de morar lá. E gosto de passear de lá, apesar que eu amo aqui a Vila Sônia também, né, o nosso pedaço, mas o bairro de Pinheiros é uma delícia. É um distrito situado na zona oeste do município de São Paulo e é administrado pela Prefeitura Regional de Pinheiros, tido por alguns historiadores como um dos mais antigos distritos paulistanos. Isso se não for o mais antigo, porque em algumas matérias está que ele é o mais antigo. E serviu por muito tempo como passagem dos tropeiros. Vejam a figura, o que é tropeiro, né? Por isso que existe o arroz de tropeiro, feijão de tropeiro e sei lá o que mais de tropeiro, para a região sul do Brasil. Este quadro que está aí chama-se Aldeia da Nossa Senhora da Conceição dos Pinheiros, feita em 1560, tá? E ela foi retirada da capa do livro História dos Bairros de São Paulo, Bairro de Pinheiros, de Antônio Barreto do Amaral. Na próxima figura, são os tropeiros paulista e um pedidor de esmola, quadro de Henrique Manzo. Nessa outra figura é o tropeiro paulista e o tropeiro gaúcho, que existe diferença de vestes, né? Em 1825, do francês Jean-Baptiste Debré. Nessa próxima figura tem um quadro Rancho Grande dos Tropeiros, de Benedito Calixto, de 1921. Ao fundo, o hospital e a Igreja Misericórdia em Santos. Agora, vejam bem, aqui, deixa eu só falar, puxa, Benedito Calixto, né? A Praça Benedito Calixto é uma homenagem ao Benedito Calixto e por isso que ela é assim, tem ligada à arte, né? Tem pinturas, tem arte lá. A aldeia de Nossa Senhora da Conceição dos Pinheiros foi fundada provavelmente em 1560. Só nós vamos falar mais para frente, mas só para vocês entenderem que é a igreja que tem no Largo de Pinheiros. Segundo o livro História dos Bairros de São Paulo, o bairro de Pinheiros, editado pela Secretaria de Cultura da Prefeitura de São Paulo. Isso quando podia fazer, né? Porque hoje a gente vai procurar, não tem muita coisa, inclusive poucas coisas do nosso bairro, da Vila Sônia. De acordo com o livro, Pinheiros é o bairro mais antigo de São Paulo, foi o que eu falei anteriormente. A localidade teve origem quando os indígenas Tupi do Campo deixaram a região de Piratininga e se estabeleceram na nova aldeia. Logo em seguida, os jesuítas estabeleceram um aldeamento na região. Por esses motivos, os arqueólogos acreditam que o bairro de Pinheiros tenha um grande potencial arqueológico, e lá vieram os intrometidos dos jesuítas se envolver com os nossos índios, né? Bom, os indícios são muito grandes, afirmou o professor Paulo Antônio de Blasis, do Museu de Arqueologia e Etnologia da USP, da Universidade de São Paulo. A área hoje, distrito, é limitada pelo rio Pinheiros, de onde nos anos 40 a classe média alta atravessou o rio para morar no bairro do Morumbi, onde um distrito, como explicado em capítulos anteriores, onde consta a história do Morumbi. Aí assistam os vídeos a partir de 18 de junho deste ano e ainda alguns anteriores que estão na descrição dos programas. Aí nós continuamos aqui, né? Hoje, um distrito está o bairro para morar, né? Aqui limitada no Rio Pinheiros. Aí tem aqui Avenida Professor Frederico Hermann Júnior, Rua Natingui, Rua Heitor de Andrade, caminho de pedestres entre a Rua Heitor de Andrade e a Rua Cristóvão de Burgos,
Rua Paulistânia, Rua Heitor Penteado, Avenida Doutor Arnaldo, Avenida Paulo VI, Rua Henrique Schaumann, início da Avenida Brasil, Alameda Gabriel Monteiro da Silva, Rua Groenlândia, Avenida 9 de Julho, Avenida Cidade Jardim, até chegar novamente ao Rio Pinheiros. Então, isto era o início, né? Mas tudo, vejam bem que tem alguns programas anteriores essas histórias, e tudo assim, era coisa de terra, tal. É muito legal a gente estudar o desenvolvimento da nossa cidade. É um dos mais sofisticados distritos, né, hoje do município, tem intensa vida cultural e gastronômica. Entre as etnias estrangeiras predominantes no distrito, destacam-se os alemães, italianos, judeus, franceses, portugueses, japoneses, chineses e coreanos. Entre os imigrantes brasileiros, destacam-se os cariocas, em especial na região da Rua Fradique Coutinho. Inclusive, eu estive indo no sábado ver a banda de uns amigos meus, né? A Mama Mia, que era Mama Lute, agora Mama Mia. Eu fui lá para vê-los, né? Tava com saudade. E é no bairro de Pinheiros, na Rua Pinheiros. Então, assim, lá tem muitos barzinhos também. A Vila Madalena pertence ao distrito de Pinheiros, né? Então, vocês sabem disso. Tem muita coisa lá. Bom, e muita coisa cultural também que nós vamos falar mais tarde. Sua história conta que a região de Pinheiros é considerada pela grande maioria dos historiadores como o primeiro bairro de São Paulo, tanto pelas origens indígenas quanto portuguesas. Após a chegada dos jesuítas, né, os jesuítas ao Planalto, que originaria a cidade de São Paulo, um grupo indígena se instalou por volta de 1560 às margens do Rio Grande, que posteriormente conhecido como Rio Pinheiros, supostamente no local hoje ocupado pelo Largo de Pinheiros. Essas fontes é tudo internet, aí eu mesclei com o que eu sabia, com o que eu já tinha pesquisado. A área fazia parte de uma enorme sesmaria doada por Martim Afonso de Souza a Pero de Goiás, em 1532, cujas terras se estendiam do Butantã à cabeceira do riacho Água Branca. Então, vejam a figura aí. A Água Branca, o Parque da Água Branca, né, foi criado em 1929, que chama-se Parque Doutor Fernando Costa, conhecido como Parque da Água Branca, fica na zona oeste da capital, se eu tirei da internet, né, e tem 137 mil metros quadrados. Abriga atrações como o Museu Geológico e a Casa do Caboclo, uma réplica da residência da zona rural, o Aquário e o Relógio do Sol. O público da terceira idade tem equipamentos de ginástica disponíveis na Praça do Idoso e festas permanentes. Bom, agora deve estar tudo fechado, né? É a festa permanente. O parque possui arena hípica, centro de referência em educação ambiental e espaços para exposições e feira. Vale muito uma visita, vale mesmo. É muito bom. Em 1584, essas terras passaram a pertencer Fernão Dias Pais. Agora, veja bem que eu tive uma palavra aqui, ó, eu fui... o que significa sesmaria? Alguém sabe? Eu fui pesquisar, eu sei, eu gostaria que vocês pesquisassem. Como dizer, meu pai vai ver o pai dos burros, e hoje o Google é o pai dos burros, né? Há divergências sobre a origem do nome de Pinheiros. Geralmente aceita-se que seja devido à grande ocorrência de araucárias das terras onde o bairro surgiu. Entretanto, João Mendes de Almeida, em seu livro Dicionário Geográfico da Província de São Paulo, discorda dessa versão. Segundo ele, os índios tupi chamavam o rio de Piere, que significa derramado, em alusão ao transbordamento das águas que alagava as margens. É muita coincidência. Eu também achei que porque tivesse muitos pinheiros aqui. Mas Piere. A existência dos pinheiros, segundo o autor, serviu só para operar mais facilmente a corruptela. Parte da sua taba ficava
no atual Largo da Batata. Vejam aí as figuras e vejam que nos fundos da foto tem a Cooperativa Agrícola de Cotia, já, né? A qual contarei parte dessa história em um programa a vir, em qualquer outro programa, porque eu comprei um livro referente à imigração japonesa, que tem, inclusive, muita relação com a Cooperativa Agrícola de Cotia, lá e aqui na Vila Sônia também. Um local protegido dos habitantes, das habituais inundações das margens do rio. Essa região habitada por indígenas tornou-se uma vila conhecida como Farrapos, e para a catequese dos índios foi erguida uma igreja com o nome de Nossa Senhora da Conceição, que hoje, pelas informações das pesquisas, é a Igreja Nossa Senhora de Montserrat. A área de Pinheiros, naquela época, correspondia ao território que se estende desde o Butantã até a parte do Pacaembu. Pertencia a uma sesmaria, olha a palavra de novo, doada por Martim Afonso de Souza a Pedro Góes, em 1532, e que a partir de 1584 passou a pertencer Fernão Dias. Já contei lá em cima, né? Lá em cima, é lá atrás, é porque lá em cima é aqui no meu texto. Este último foi um dos responsáveis pela expulsão provisória dos jesuítas do local, pois, como bandeirante, não concordava com a postura jesuíta contra a escravização dos índios. Será? Não sei não, né? Não sei não. Eu tenho minhas dúvidas. A vila indígena, que passou a ser conhecida como Aldeia dos Pinheiros, ficava isolada da vila paulistana devido à topografia da região. Apesar disso, sempre foi importante por causa do estreitamento das margens do rio Pinheiros, que facilitava muito a sua travessia e acabou tornando-se um trecho obrigatório de diversos caminhos que cruzavam a região, sejam os indígenas ou bandeirantes. Sua importância acentuou-se com a construção de mais vilas ao sul e de uma ponte que atravessa o rio. Lembra que o senhor Oscar e o senhor Walter Ferreira disseram sobre a ponte do Rio Pinheiros? Essa ponte foi muito utilizada no século seguinte, por ser destruída regularmente devido às enchentes, foi substituída por uma de metal em 1865. Mas eles ainda, né, mesmo depois disso, eles atravessavam a ponte de madeira, né? Que os cavalos até tinham medo, caía aquela ponte. Bom, no início do século XVII, o Caminho de Pinheiros, que atualmente corresponde à Rua da Consolação, e, aliás, só uma coisinha anterior. O Rio Pinheiros, eu não sei se eu vou colocar a fotografia, mas o Rio Pinheiros não era essa largura toda, ele era bem mais estreito, tanto que atravessava-se com uma ponte de madeira, que é muito mais fácil fazer. Então, na fotografia anteriormente, o rio era bem estreito. Bom, vamos recomeçar aqui. No início do século XVII, o Caminho de Pinheiros, que atualmente corresponde à Rua da Consolação, está aí a figura, a parte alta da Avenida Rebouças, contada em 28 de fevereiro de 2029, está aí o link na descrição do programa, e a Rua Pinheiros. Era um dos mais destacados da Vila de São Paulo por ser o único acesso à aldeia e a outras terras além do rio. Então, eu lembro que eu contei sobre a Avenida Rebouças e por quê, Avenida Consolação, coloquei fotografias delas quando eram de terra, quando era mão única, quando chovia, inclusive os carros nem podiam passar, né? O desenvolvimento econômico e populacional do bairro posteriormente foi causado pelo Sítio do Capão, uma propriedade altamente produtiva que se localizava nas terras da Sesmaria, principalmente quando esta se encontrava sob comando do Fernão Dias Pais Leme, o caçador de esmeraldas, e neto do antigo dono da Sesmaria. Como sempre, tudo fica na família. A região de Pinheiros possuía também uma boa quantidade de quilombos, os esconderijos e moradores dos escravos que fugiam de seus senhores e lá se instalavam devido às boas condições oferecidas pelo bairro, como a abundância de terrenos baldios e mato muito espesso.
Nesses quilombos também se abrigavam assaltantes que atacavam viajantes que passavam por Pinheiros por volta do século XVIII, né? Mas que saco, gente, né? Sempre tem que ter um assaltante no mundo. Solicitada desde 1632, a ponte de madeira sobre o rio foi construída apenas no século XVIII, ligando a região às vilas de Parnaíba, Cotia, Itu e Sorocaba. A ponte foi várias vezes destruída, principalmente por enchentes, como nós falamos anteriormente, cabendo aos moradores das vilas vizinhas arcar com as despesas da reconstrução. Somente em 1865 foi erguida uma ponte de metal. Além da ponte, os moradores custeavam a manutenção do caminho de Pinheiros, que levava ao centro da vila de Piratininga, passando pela atual Rua Butantã, Largo de Pinheiros, na Rua Pinheiros, Avenida Rebouças e Rua da Consolação. Em 1786, iniciou-se a construção da estrada ligando Pinheiros aos campos de Santo Amaro, o que hoje corresponde à Avenida Faria Lima. Posteriormente, a estrada foi estendida para o sentido oposto até a Lapa, e este novo trecho recebeu o nome de Estrada da Boiada, hoje Rua Fernão Dias, Rua dos Macunis e Avenida Diógenes Ribeiro de Lima. Aliás, eu lembro quando eu falava Estrada da Boiada, Avenida Diógenes Ribeiro de Lima. A região foi pouco habitada ao longo do século XIX, chegando ao seu fim com 200 casas. A primeira padaria foi inaugurada em 1890 e a segunda em 1900. Havia um pouso para tropeiros e a economia era baseada em agricultura, carvoarias e, devido à excelente argila, olarias. Nestas eram fabricadas tijolos e telhas que aos poucos foram substituindo o pau a pique nas construções de toda a cidade de São Paulo. A linha de bonde ligando Pinheiros no centro da cidade foi iniciada em 1904 e passando pelo cemitério do Araçá, chegando até o cruzamento da Rua Teodoro Sampaio com a Capote Valente. Como não havia um pátio de manobras, os bancos do bonde eram virados. Ao Largo de Pinheiros foi alcançado apenas em 1909. Após drenagem e aterro em toda a área entre os dois pontos. O mercado de Pinheiros foi inaugurado em 1910 e não passava de uma área cercada por arame farpado, com um pequeno galpão no centro, onde os agricultores locais de Cotia, Itapecerica da Serra, Carapicuíba, Piedade, M-Boi, etc., comercializavam seus produtos. A área que ficava entre o Mercado de Pinheiros e Largo de Pinheiros e que, a partir do início do século XX, começou a receber os agricultores de Cotia, predominantemente japoneses, né? Que nós vamos contar a história da Cooperativa Agrícola de Cotia, que dirigiam-se à Vila de Pinheiros para comercializar batatas, o principal produto agrícola de Cotia nas primeiras décadas do século XX. E lá estacionavam suas carroças e animais, que acabou sendo denominada por essa razão Largo da Batata.